Caleb, ele alcançou muitos benefícios quando ele decidiu perseverar segundo a vontade de Deus. Veja que perseverar é mais do que uma condição qualquer. Perseverar é uma questão de atitude. Você precisa perseverar não importando as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Muitas pessoas desistem de Deus, muitas pessoas desistem da palavra de Deus, muitas pessoas desistem de um relacionamento com Deus quando as coisas começam a complicar. Quando os problemas começam a acontecer, é aí que nós precisamos perseverar. É aí que nós precisamos ser perseverantes. Aí nós precisamos persistir. E aí nós precisamos nos manter fiéis aos propósitos que Ele tem para a nossa vida. E eu quero chamar uma atenção para vocês de uma coisa muito interessante, que ninguém nunca falou nesse texto, eu quero falar para você nessa noite. É um grande segredo. Só entre nós aqui, agora eu vou lhe contar, porque Deus revelou para mim nessa ocasião e vai revelar a você também, se é que já não fez, né? Veja, Deus promete a Caleb a terra, mas não dá. Ele tem que conquistar. Deus promete a terra a Caleb, mas ele tem que ir ao encontro da terra. Ele tem que lutar pela terra. Deus não dá nada de mão beijada assim não. Deus requer que você faça também a sua parte. Por isso que perseverar é a minha parte. Por isso que me manter constante na presença do Senhor é a minha parte. Por isso que é importante que eu lute juntamente com Deus para que eu consiga a minha parte. Deus promete, mas não dá. Você tem que fazer algum esforço. Você gostaria de fazer isso por alguém que não luta? Você gostaria, por exemplo, de dar um grande prêmio a uma pessoa que não faz questão de receber nada? Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui nesta ocasião. Quando Deus promete para nós, nós precisamos estar alinhados, fazendo alguma coisa, para que Deus nos abençoe. É necessário que eu vá ao encontro daquilo, vá buscar aquilo que Deus tem para me dar. Porque do contrário, Deus promete, mas fica aguardando. Filho, vem pegar. Não é? E nós sabemos que isso é importante. Para quê, pastor? Para que nós tenhamos musculatura espiritual. Para que nós tenhamos um relacionamento com o Senhor. Para que nós possamos ser abençoados, não tão somente tendo, mas agora sendo um testemunho vivo das promessas de Deus e daquilo que Deus fez por nós. Este exercício é uma via de mão dupla, onde Deus abençoa, mas o abençoado precisa ir ao encontro da bênção. É importante que saibamos disso nessa noite. Ao perseverar, Caleb confiou no Senhor e se tornou um explorador da terra. Ele tornou-se um espia da terra. Ele tornou-se um estrategista da terra. Para conquistar aquela terra, era necessário que houvesse uma estratégia. Você tem um plano? Como é que Deus vai te abençoar se você não tem um plano? Como é que você vai requerer do Senhor as promessas que Ele tem dado a você, se você não apresentou a Ele um projeto, se você não apresentou a Ele um plano, se você não está orando, buscando o Senhor para alcançar esta bênção? Então é necessário que eu tenha e que eu faça a minha parte. Então, Caleb, ele precisou ser um estrategista para saber por onde ele entraria na terra, como ele possuiria aquela terra, como ele haveria de adquirir a terra, porque embora a promessa houvesse sido feita, ela não lhe seria dada de mão beijada, ele teria que lutar. Todos nós precisamos lutar, nós estamos passando esse período de lutas, né? E com a ajuda de Deus, todos nós haveremos de vencer. Por isso, Caleb confiou no Senhor e se tornou um explorador da terra, diz o versículo número 8. Ao perseverar, o que acontece então com Caleb? Ele foi abençoado. E com que tipo de bênção, pastor? Diz o verso 9, que agora ele tem a terra por herança. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir ao Senhor meu Deus. Ou seja, na medida em que nós perseveramos em seguir ao Senhor, na medida em que nós nos reafirmamos, na medida que nós
nos submetemos ao senhorio do nosso Deus, Deus reafirma a sua promessa para conosco e Ele nos abençoa com uma herança eterna. Pastor, que herança eterna é essa? Porque aqui eu não quero mais conquistar a terra, eu já tenho a minha casa, eu já tenho o meu empreendimento, eu já tenho o meu negócio, eu não quero mais nada. Deus prometeu a você uma coisa, que somente há em Cristo Jesus. Deus prometeu a você a eternidade. A eternidade para o crente é a recompensa de uma vida eterna, uma morada nas mansões celestiais. Eu e você precisamos conquistá-la. Pastor, como eu faço para conquistá-la? Como eu faço para adquiri-la? Qual é a estratégia eu preciso utilizar? Eu preciso aceitar a Jesus no meu coração. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. E eu preciso confiar em Deus, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós e tem nos dado uma herança que não pode ser roubada, não pode ser adquirida por outra pessoa. Ela é, como nós dizemos no direito, ela é intransferível. Uma vez adquirida, essa herança, esta recompensa, este dom maravilhoso, a salvação, ela é dada a você como algo perpétuo, que não lhe pode ser roubado, não pode ser mudado e não lhe pode ser tirado. Portanto, Caleb, ele agora tem a promessa de uma herança eterna para ele e veja, para seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Veja, meus irmãos, minha querida e amada igreja, meu dileto visitante, que quando Deus faz a promessa, Ele faz a promessa perpetuamente. Serão benditos você, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos, dos seus filhos, dos seus filhos, todos serão benditos. Todos adquirirão esta herança, porque Deus é o que dá a promessa, Deus é o que dá a bênção da eternidade para nós. E ela não lhe pode ser tirada, ela não pode lhe ser roubada, ela não pode ser desviada. Durante esse momento que estamos vivendo no Brasil, tantos insumos médicos têm sumido, simplesmente têm sido roubados das nossas prateleiras. Outros, às vezes, não chegam sequer aos seus destinos. Por quê? Porque são situações, são insumos, são materiais que podem ser levados por qualquer pessoa. Mas aquilo que Deus lhe prometeu, a vida eterna que só há em Cristo Jesus, ninguém pode lhe tirar. No momento em que você aceita Jesus em seu coração e abre o seu coração para Cristo Jesus, esta herança lhe é dada, este tesouro lhe é entregue, e não há nada na face da terra que tenha maior valor. Não há nada na face da terra que tenha maior importância para algo que você e eu só veremos na eternidade. Esta é a herança que Deus prometeu a Caleb. Olha, eu darei a bênção a você e darei a bênção a todos os seus. Então você pode confiar em Deus, porque Ele cumpriu a sua promessa na vida de Caleb. Ele cumpriu a sua promessa na vida de Josué. Ele cumpriu o voto que havia feito ao povo de Israel, mesmo passando pelo deserto, mesmo sem água, mesmo sem alimento. Deus ainda assim providenciou tudo para o povo. E o povo comeu, o povo bebeu, o povo vestiu. Diz o texto sagrado que nem sequer as sandálias dos pés dos israelitas se desgastaram nesse tempo. E por falar em desgaste, começamos aqui falando, e eu disse-lhes, olha, atentai para a idade de Caleb. Caleb vai terminando a sua vida pelos seus longos 85 anos, e diz o texto sagrado que ele não se desgasta. A vida para ele passa, os anos para ele passam, mas ele diz que ainda tem o mesmo vigor, a mesma força, do mesmo jeito que saía para a guerra aos 45, aos 85, ainda tem essa mesma disposição. Por quê? Porque ele perseverou em seguir ao Senhor. Perseverar então é ganhar esta bênção perpétua, porque ela nos conserva, conservou Caleb. Conservou a mim, conservou a você, tem nos conservado a todos nós. Diz a palavra de Deus que nos finais dos anos de Moisés, o seu rosto ainda brilhava. Ao final dos anos de Moisés, por ele ter um relacionamento com Deus, por ele ter uma intimidade com o Senhor, ele tinha o mesmo vigor. E com mais de 100 anos, Moisés ainda tinha lucidez, Moisés ainda tinha visão, Moisés ainda tinha relacionamento com o Senhor. É bem certo que Moisés ajudou a levar toda aquela gente
mas ele não teria feito se ele não tivesse perseverado no Senhor. Ele mesmo diz, antes de sair do Egito, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for comigo, nós não iremos a lugar nenhum. Ou seja, sem Deus, nós não podemos perseverar. Sem Deus, as forças são humanas. Sem Deus, nós não vamos a lugar algum. Mas com Deus, nós ganhamos a bênção, nós ganhamos a herança, nós ganhamos relacionamento, e nós podemos passar por momentos difíceis e nós não desanimamos. Ou mesmo que venhamos a desanimar, ainda assim, Deus nos renovará para que continuemos a nossa peleja. Quando perseveramos no Senhor, sabemos que Ele está conosco o tempo inteiro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo aonde? Pela manhã. Quando perseveramos em seguir o Senhor, Ele nos recebe assim como a terra recebeu Caleb. Aquela terra que manava leite e mel, aquela terra que agora estava sendo dada por herança a Caleb, ela recebe Caleb. E diz a palavra de Deus que aquela região ela se tornou farta, ela se tornou próspera, porque ela foi dada por Deus. E todas as gerações que ali passaram por aquela terra foram muito abençoadas. Ou seja, a bênção de Deus continua a acontecer, alimentando a terra, dando à terra provisão, dando à terra o seu sustento, a sua manutenção, que afetará direta ou indiretamente a vida de todos os moradores daquela região. Caleb recebeu um prêmio, e esse prêmio marcou muito a sua vida. Quando nós temos o nosso relacionamento com Deus, quando nós perseveramos em seguir ao Senhor, nós somos premiados, nós somos consolados. E mesmo que a terra oferecesse, como vimos o texto aqui, anaquins, gigantes, homens que batalhavam, não é? Ainda assim Caleb os expulsou a todos. Quais são os seus gigantes? Quais são os seus problemas que se avolumam às vezes diante de você e que você acha que não vai conseguir vencê-los? Pois saibam, todos nós, que quando nós temos o nosso relacionamento com Deus, quando nós perseveramos em seguir ao Senhor, nós conseguimos vencer os gigantes que estão à nossa volta, ou até aqueles que estão dentro de nós. Assim como o pequeno Davi venceu o gigante Golias. Não existem problemas que não possam ser vencidos quando Deus está presente conosco, quando nós perseveramos em seguir ao Senhor. Josué e Caleb foram dois vencedores. Um tornou-se o líder do povo de Israel e Caleb se tornou o líder na sua terra, na sua tribo e da sua gente. Com esses exemplos, nós podemos dizer mais uma vez e enfatizar mais uma vez: vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena nos colocarmos na obediência a Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós, sabendo que Ele tem cuidado do nosso coração, sabendo que Ele tem cuidado da nossa alma, sabendo até mesmo que lá na frente, no nosso futuro, nós vamos ter esta mesma força, nós vamos ter esta mesma energia, nós vamos ter esse mesmo vigor, porque sabemos